Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para um Vamos Conversar. Este Vamos Conversar será com Inês Castanheira, que é uma poetisa, ou poeta, como agora é costume dizer-se. É também uma excelente comunicadora, uma diretora criativa, e, portanto, vai-nos permitir ter aqui uma conversa muito interessante. Conversa essa, moderada, como sempre, pelo Wagner Merige, que é também escritor, e é editor e gestão cultural, está metido sempre em projetos culturais interessantes. Assim, convido-vos a assistirem connosco, têm acesso ao link se quiserem conversar diretamente com a Inês Castanheira, ou podem seguir-nos pelo Facebook, ir colocando as vossas questões, se quiserem, nas mensagenzinhas do Facebook, que eu farei o contacto, farei a ponte para esta nossa conversa dentro do Zoom. Então, obrigada, Inês, obrigada, Wagner. Vamos à conversa. Olá, boa tarde a todas e a todos. É uma honra, é um prazer estarmos aqui novamente nesse projeto fantástico que é o Vamos Conversar, onde eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas fantásticas. Hoje é uma conversa sobre literatura, castelos e bairros de livros com a Inês Castanheira. Ela é poeta, ela é comunicadora, é mãe e faz parte de um projeto que tem um nome muito interessante, que é Bairro dos Livros. Antes de eu fazer a primeira pergunta para ela, eu quero agradecer a Cristina e toda a sua equipe do Centro Cultural Penê da Saudade pela parceria. Convidar vocês, todas as pessoas que estão aí participando conosco dessa conversa, para enviarem comentários e perguntas para a gente fazer dessa conversa ainda mais rica e podermos uns aprender com os outros. Querida Inês, muitíssimo obrigado por ter aceito essa conversa conosco. Muito obrigada, Wagner. Muito obrigada, Cristina. Muito obrigada. Agradeço muito o convite. É um privilégio estar aqui. Pois, olha, você diz, a poesia está em todas as coisas que ainda falta viver. Curiosidade, conta para nós o que ainda falta viver. Tudo! Tudo o que ainda falta viver. Eu tenho o privilégio, mais uma vez, eu sou uma rapariga cheia de sorte e tenho o privilégio de trabalhar numa cooperativa cultural que foi muito sonhada e que existe há 10 anos e que me permite a mim e aos meus colegas, às minhas colegas que trabalham no Bairro dos Livros, fazer aquilo que gostamos de fazer, criar todos os dias coisas muito diferentes, escrever muito, ler ainda mais e sobretudo, manter acesa uma sensação de esperança, uma certeza, é mais do que uma sensação, é uma certeza de que ainda está tudo por fazer, de que tudo é possível, e o trabalho diário tem-nos vindo a provar nos últimos 10 anos que isso é mesmo assim, nem que seja por força da vontade e da luta, muitas vezes, mas isso é mesmo assim e é fantástico, porque eu tenho consciência de que nem toda a gente tem essa sorte, portanto, eu poder fazer isso garante-me que está ainda quase tudo por fazer, portanto, é uma questão de o sonharmos e de termos vontade. E como foi crescer no meio dos livros da Sofia de Mello Brenner Andressen? Foi engraçado. Eu cresci numa casa que sempre teve livros, cresci rodeada de livros, acho que não necessariamente livros infantis ou infanto-juvenis, isso não havia, também acho que antigamente não havia essa distinção dessa forma, mas os meus pais sempre leram, o meu pai, sobretudo, sempre foi um ávido colecionador de livros e, portanto, as memórias que eu tenho da minha infância são de ter livros em permanência, em todo lado, são de ler à hora da refeição, sem que isso fosse um problema, são de os livros estarem sempre
numa permanente desarrumação, que isso é a sua própria arrumação e que, portanto, nós servíamos dos livros para tudo, para brincar, para ler, e nunca orientaram propriamente as minhas leituras, mas tive a sorte de ter muitos livros em casa, ter uma fantástica biblioteca. Parte dela trouxe comigo quando saí de casa. E ela tem-me valido muito e pronto, eu faço questão de a continuar, porque também só sei viver rodeada de livros, mas fez uma coisa engraçada, que é quando a gente cresce a achar que escrever é como fazer outra coisa qualquer, é como ser carpinteiro ou como trabalhar numa loja, ou como isso torna-se possível, torna-se uma realidade. E, portanto, eu sempre soube desde pequenina que, talvez por força desse contacto com os livros e com a força que esses livros tinham no meu imaginário e no meu dia-a-dia, no meu cotidiano, porque os livros são coisas, para mim, e felizmente para muita gente que me rodeia, os livros são, antes de mais, objetos, coisas que estão próximas, coisas que estão aqui pertinho, e essa familiaridade ajuda muito, não é? A aproximar, a que os livros não pareçam coisas estranhas. E, portanto, eu achava que fazer livros e escrever, eu não sabia muito bem o que é que ia ser, mas eu tinha a certeza absoluta que ia passar a minha vida rodeada de livros. E, portanto, quando eu cresci e tive a felicidade de me cruzar com pessoas que, como eu, queriam construir um bairro dos livros, só que ainda não tinha nome. Que é, aliás, a coisa mais fácil, não é? O mais difícil é descobrir o que é que quer. E nós sabíamos o que é que queríamos fazer, não existia, e, portanto, inventámos-lo. E pronto. E, portanto, para mim, viver rodeada de livros e trabalhar com livros, quer seja para montar as instalações com a Catarina Rocha, que é a minha companheira no crime do bairro dos livros, ou com a Isabel, ou com a Cláudia, ou fazer outra coisa qualquer com os livros, ou lê-los, ou escrevê-los, ou cerrá-los ao meio. Para mim, tudo isso implica o mesmo amor aos livros e o mesmo desrespeito ao objeto que vem do respeito pelo objeto. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. Faz todo sentido, inclusive porque, ao que tudo consta, você com 7, 8 anos já imprimia textos escritos por você e saía a pregar pelas montras e vitrines das lojas pelas ruas. Da verdade, eu fui essa criança, eu fui essa menina que, quando havia o concurso da escola, a quem a professora dizia: escreves muito bem, tu escreves muito bem e tal. Então, quanto mais ela dizia tu escreves bem, mais eu queria escrever. E então, quando fazia composições que achava que estavam dignas e até coisas mais extensas, eu lembro que a primeira vez que eu escrevi um conto, eu fui à papelaria ter fotocópias e depois andei nas lojas assim do bairro, embaixo da minha casa, andei a pedir a toda a gente, a todas as lojas, que me deixassem pôr a história na montra, porque era a maneira que eu conhecia de divulgar aquilo que eu estava a escrever, e depois ficava por ali à espera que me dissessem o que é que achavam daquilo. E, portanto, sim, eu fui essa criança, a criança que participava nos concursos de poesia. E, portanto, sempre que as pessoas dizem: estas coisas nas escolas, estes programas, isto se calhar não faz muito, faz todo sentido. Eu fiz rádio na escola, fiz os concursos de poesia na escola. Agora, eu sempre tive dentro de mim uma coisa, eu nunca participei de um clube de leitura. E uma vez perguntaram-me: mas tinhas e tal, e costumas? Eu não sei, eu acho que se eu algum dia quisesse participar de um clube de leitura, eu imaginava um e fazia um. Pronto, essa é a minha natureza. É assim um bocado, eu tenho um impulso de criação, e que nunca me foi, lá está, como diz outra amiga minha, que me conhece muito bem: alguém te regou. Alguns na infância, alguém te regou, porque isso não vem do nada, portanto, naturalmente deve ter a ver com a forma como eu fui criada, como eu fui educada, mas por felicidade associei-me a pessoas que são tão ou piores que eu, desse ponto de vista, e, portanto, se um diz mata, outro diz esfola. Olha, se você for fazer um clube de leitura, me convida, que eu quero participar. Está combinado. Mas, olha,
voltando na Sofia, você chegou a conviver com ela? Não, não. Que eu me recordo, possivelmente ter-me cruzado com ela, mas diretamente com ela não. Agora, a poesia dela sempre fez parte do meu... como é que eu vou dizer? As palavras da Sofia fazem parte do meu vocabulário, que é mais do que dizer que eu li a Sofia quando era pequena. Há pessoas, há escritores, há autores que exercem sobre nós, quer como pessoas, quer como criadores, um impacto tremendo. E há qualquer coisa, há uma fotógrafa de quem eu gosto muito, está, é uma fotógrafa, não é uma escritora, mas ela é húngara e emigrou para os Estados Unidos, que é Sylvia Plath. Eu não sei se é assim que se diz o nome, na verdade nunca ouvi o nome dela dito, portanto só escrito, e ela dizia que a arte é tão simples como ver uma coisa e reconhecer nela uma verdade. Há qualquer coisa que nos diz que aquilo é assim, e nós não sabemos muito bem explicar porquê. É como quando um poema está terminado, e nós sabemos que ele está terminado, e não sabemos muito bem porquê. Há de haver qualquer coisa física, qualquer coisa que depois nós chamamos de magia, né? E há autores, há poemas, há obras de arte que exercem sobre nós uma influência tal, um impacto tal, que aquelas palavras ficam sempre associadas àquelas pessoas, aquela ideia do mundo. E isso é válido para as coisas muito concretas e também é válido para imagens de sítios onde nunca se esteve, para viagens que nunca fizemos, para pessoas com quem nunca falamos. E a Sofia é uma dessas referências, né? A Sofia na infância, eu acho que para a minha geração, eu nasci em 83 e acho que para a minha geração a Sofia, a obra infantil dela, mas depois até os contos exemplares um bocadinho mais à frente e depois mais para a frente todo o resto, não é? Mas lá está, eu acho que me estou a perder aqui no meu raciocínio, mas quando nós não distinguimos o que é a dita literatura para a infância e o que é a dita literatura para adultos, porque na verdade as coisas não têm este espartilhamento que nós lhes damos, não é? Estas fronteiras não existem, estas fronteiras são construídas com outra coisa qualquer. Tudo é mais fluido do que nós pensamos e se nós dermos a poesia da Sofia a ler a uma criança, naturalmente ela não vai fazer a leitura política que outros fariam, não vai perceber que a melodia vem do verso ser decassilábico, mas ela vai perceber o que lá está e ela vai reconhecer naquelas palavras uma verdade e vai perceber se o poema fala da injustiça ou não, independentemente de perceber todas as nuances políticas ou sociais. E, portanto, foi esse impacto que a poesia teve sobre mim. Eu não conhecia a Sofia, de que eu tenho memória, mas conheci o Manuel António Pina, por exemplo, que é outro escritor. Eu acho que não há ninguém que se tenha cruzado com o Manuel António Pina que não tenha por ele uma admiração, uma estima e que não tenha sofrido com a partida dele, porque de facto o Pina faz falta. E eu digo muitas vezes que eu sou o time Pina, porque serei sempre. É um escritor cuja visão do mundo me mudou e mudou praticamente toda a gente que se cruzou com ele. E as palavras do Manuel António Pina, a maneira como o Manuel António Pina nos punha a ver o mundo ao contrário, ainda hoje é a maneira como eu tento ver o mundo. E sempre que me esqueço de ver o mundo assim, é do Pina que eu me lembro. Do Pina pessoa, do Pina poeta, do Pina... Agora, claro que crescer a conhecer o Manuel António Pina, de facto é crescer. Achar que ser poeta é conhecer outra coisa qualquer. Pois, esses são, eu acho que os dois escritores que mais te influenciaram, né? Ou te referenciam na sua escrita. Provavelmente, sim. Nunca pensei muito nisso, porque naturalmente apanhei a biblioteca poética do meu pai e, portanto, aqueles poetas, Fiamma, Gastão Cruz, há ali uma geração, mas todos, o Carlos de Oliveira, Ramos Rosa,
Drummond de Andrade, Alexandre O'Neill, todos esses nomes e toda essa escrita faz parte do meu crescimento, não é? Enquanto pessoa que está a virar mais ou menos adulta, depois um dia lá chegar. Mas é claro que isso mexe muito e influencia muito, mas opina mais do que os outros todos. Sim, sim. Opina Você poderia ler um poema seu para nós? um poema. Estou a falar muito? Estou a falar mais? Tenho que me dizer. Não, está ótimo. Desta hora é muito bom ouvi-la e ouvir uma autora, principalmente. É que eu depois fico acelerada. Isto é melhor dizerem, se estiver. Ora bem, se calhar vou ler um poema que nunca li em público, vamos dizer assim. Nunca li, que foi escrito durante a pandemia, que é uma coisa muito curtinha, que se chama Prescrição. Foi escrito durante a pandemia e durante, especificamente, aquela primeira fase do confinamento, em que nós não sabíamos exatamente quando é que isto ia acabar, se ia acabar e o que era. Chama-se Prescrição. Eu escrevi-o para a minha filha. Escrevo-te sentada ao teu lado, sabendo que te vais lembrar apenas do nada com que preenche o teu absoluto dia e não das terríveis ausências. Do isolamento prescrito vais recordar o coração a convocar os rostos da memória, a exatidão com que lhes alinhamos os sorrisos, os amigos, ao longo dessa mescla adocicada de espaço e ternura, as mãos agradecidas pelo cotidiano milagre. Gastar decisões, saber onde pousar tintas, pincel, os braços dentro da cabeça, não procurar respostas, não fazer perguntas, a sede, aprendê-la com o mar. Nunca tinha lido esta. Obrigada. Eu sei que essa sua filha também, ela leva muita poesia para a sua vida, para a sua escrita, e recebe muitos versos, né? Sim. A maternidade é uma coisa assim, que nos desconstrói para depois construir outra vez. A maternidade deve ser dos temas sobre os quais eu mais reflito quando escrevo. Suponho que seja assim com todo. É um tema que me interessa, é o tema da maternidade e da criação. Porque de alguma maneira são semelhantes, não é? Há aqui pontos de contacto entre esta coisa de criar um filho e de criar obra, e noutras coisas parece que que são o oposto, não é? Porque o criador muitas vezes tem que destruir para criar. Ora, isso é exatamente o oposto da maternidade. Talvez haja alguma autodestruição para criar, não sei, mas é um tema muito interessante, sim. E como você lidou com a pandemia? Pois mal, muito mal, como toda a gente, acho eu. Eu acho que nós ainda estamos a lidar com a pandemia. Há algumas coisas interessantes que acho que todos sentimos durante a pandemia. Foi, em primeiro lugar, como os filhos, ou aqueles que geralmente são os preferidos, que é a ciência, que é a cultura, de repente viraram chegaram à ribalta foram trazidas à nossa atenção, não é? Quando isto aconteceu, nós confiamos nos cientistas e confiamos nas pessoas da área da saúde para nos ajudarem, para nos darem respostas, e os artistas, em perfeito desequilíbrio, porque foi isso que aconteceu, isto foi uma tragédia muito grande no setor cultural, no setor artístico também, e cujas consequências ainda vão ser faladas e discutidas, espero eu, no futuro, mas que só agora começam a aparecer a sério. E nós sentimos isso, por exemplo, no Bairro dos Livros, à nossa volta as coisas estão muito difíceis para este setor, são muitas famílias que estão aflitas e que não fizeram, na verdade, nada de mal, mas é curioso ver como naquele primeiro momento, quando nós estávamos todos fechados em casa, os artistas foram os primeiros a aparecer, a dizer Sim. O que é que eu posso fazer, com o que é que eu posso contribuir. Eu posso ler uma história,
eu posso escrever, eu posso cantar, eu posso fazer um concerto para toda a gente a partir de casa, eu posso fazer rir, eu posso fazer sonhar, e isso é maravilhoso. É maravilhoso e é inexplicável e não faz sentido absolutamente nenhum, e por outro lado faz todo sentido, não é? Porque é por isto que nós precisamos da arte e é por isso que nós precisamos dos criadores. Por outro lado, eu também sinto que houve uma certa urgência em refletir no momento. Os filósofos, os poetas, os escritores desataram todos a escrever e a produzir sobre aquilo que lhes estava a acontecer, e houve uma série de antologias e de coisas que saíram, alguns objetos editoriais, inclusivamente, e blogs e projetos coletivos, e eu perguntei muitas vezes se fazia sentido estarmos em cima do acontecimento ainda quente, se era possível, sem esse distanciamento, perceber o que nos estava a acontecer. Não tenho a certeza, nada contra, mas não tenho a certeza que seja muito produtivo assim. Percebo o impulso, porque está toda a gente a fazer perguntas, mas às vezes é preciso mesmo só fazer perguntas. Às vezes ninguém tem a resposta. Nós não estamos habituados a isto, não é? Nós gostamos de ter uma resposta no imediato, por isso é que o Google é um sucesso, porque o problema é quando que as máquinas são cada vez mais inteligentes e cada vez mais trabalhadas para nos dar mais do mesmo. E, portanto, muito facilmente nós estamos a fazer as mesmas perguntas e estamos a ser induzidos em erro pelas nossas próprias pesquisas e pela nossa... não é? Isto já é tão afunilado, tão dedicado, que corremos o risco de estarmos a tirar da nossa... estamos cada vez mais a ficar na nossa zona de conforto e cada vez menos a obrigar-nos ao confronto com o outro, com aquilo que não conhecemos, com aquilo com que não concordamos. Isso é muito perigoso e acho que a pandemia, se as coisas já estavam polarizadas, a pandemia ainda veio trazer mais esse distanciamento, não é? Porque agora nem sequer temos que ir ao café e cruzarmos com o vizinho que não gostamos e que pensa o oposto de nós. Nem sequer precisamos, não é? Podemos andar só nos chats e nos grupos com as pessoas com quem concordamos e que são iguais a nós. Isso não é bom, não me parece que seja bom. E acho que a arte também serve para isso, a poesia também serve para isso, e para nos trazer essa empatia. Isso por um lado. Por outro lado, nós no Arte dos Livros fizemos um exercício muito engraçado em 2020, que este ano quisemos repetir de alguma maneira, que foi ir ao passado e procurar perceber o que é que há 100 anos outros escritores ou noutras situações em que havia, vamos dizer assim, urgências na área da saúde, coisas que nos obrigaram a isolamentos, a cercos, pandemias, ou coisas como a SIDA, o cancro, não é? Quando estas coisas surgiram e pouco se sabia delas, o que é que os criadores escreveram sobre elas? E isso trouxe-nos algum conforto e ajudou-nos a relativizar algumas coisas e a perceber que, no fundo, estamos muito mais próximos uns dos outros do que pensávamos. Um poema como Nós, do Cesário Verde, que eu há 5 anos jamais entenderia e que hoje, depois de 2 anos de pandemia, já sei algumas ideias, algumas imagens do poema de cor, não é? Porquê? Porque as reconheço, porque são verdade. Não é? Quando ele fala na altura eram os portos, não é? Os portos com os navios atracados, sem poderem sair, e nós lembramos das imagens do aeroporto, dos aeroportos fechados, não havia voos, ninguém podia sair de casa, ninguém sabia o que é que ia acontecer. É exatamente a mesma sensação. Isso ajuda-nos a tentar relativizar. Agora acho que vivi a pandemia tão mal como toda a gente, com um enorme privilégio de ter uma casa, de ter a minha família, de estar tudo bem. Na verdade não perdi muito com a pandemia, mas estas coisas põem-nos à prova, não é? Pois, você tocou aí em muitos pontos muitíssimos interessantes. Vamos passar algumas horas, eu creio, refletindo só sobre essa sua fala agora. São muitas coisas muito importantes que você disse, né? Poderíamos abordar várias delas, mas eu concordo com você de como tivemos, quer dizer, a humanidade teve mais uma vez a oportunidade de olhar para as suas coisas mais sensíveis, e a arte, a cultura é o acalento, é o momento de ressignificação da vida, e
Agora, eu te pergunto, e você também tocou no ponto de que tem algumas famílias que trabalham com isso, que ficaram fragilizadas e que ficaram tal. Como converter esses erros, vamos dizer assim, alguns dessas consequências dessas pandemias são erros nossos, em mais sensibilidade, e de que forma que os livros são importantes para esse processo? Porque, por exemplo, Portugal, às vezes a gente, por exemplo, o Antônio Carlos contou-nos numa dessas conversas aqui que houve um dado que ele teve acesso que, por exemplo, durante a pandemia, Portugal e a Grécia tinham lido menos online, comprado menos online do que outros países. Assim. Mesmo assim, houve uma valorização da arte, da cultura dos autores e tal mesmo, mas como converter isso tudo em conforto para a sociedade, vamos dizer, né? Pois, eu não sei, mas perguntas especificamente em relação aos trabalhadores do setor da cultura, ou estás Você não estava dizendo que algumas famílias ficaram fragilizadas, alguns... Sim. Sim. Nós sentimos isso e como essa também é uma das missões do Bairro dos Livros, uma das coisas que nós tentamos fazer foi... e porque nós conseguimos converter algumas das coisas que nós fazíamos em projetos online e lutamos muito, não foi fácil, mas conseguimos passar aquela fase pior em que a maior parte das empresas à nossa volta, no nosso setor, rebentaram. As associações de teatro fecharam, estúdios que alugavam figurinos fecharam, venderam tudo, equipas, pessoal do multimédia, do vídeo e da fotografia venderam tudo o que tinham, venderam os materiais todos e fecharam a empresa. Há atores, companhias de teatro que também fecharam, dizers de poesia que deixaram de trabalhar, isto para já não falar de outras áreas, né? Mas assim das pessoas com quem, ilustradores que ficaram muito aflitos, portanto, muita gente com quem nós trabalhamos, nós somos um núcleo duro muito pequenino, mas somos uma família enorme de gente que, dependendo do projeto, vem trabalhando connosco e nós tentamos sempre que haja essa relação, essa ligação à terra, porque eles são a nossa ligação à terra, né? Sem esta equipa generosa e incrível de pessoas, nenhum dos nossos projetos era possível. Nenhum. E valorizamos muito esta família grande que nós temos já há 10 anos que fomos construindo e é muito difícil vê-los passar um mau bocado. Em todos os projetos que conseguimos, tentamos devolver, isso é uma preocupação que nós temos, devolver, criar, contratar, trazer para a equipa, porque sabemos que isso é importante, mas também sabemos que não há mesmo muito a fazer. Este setor é um setor muito frágil, por todas as razões. Nós lidamos muitas vezes com ausências de contratos, ausência de segurança social, impossibilidade de passar recibos, todo o tipo de coisas, desde as legais até às contabilísticas. Não tenho, por exemplo, muitos artistas que não têm noção, quer dizer, produzem um texto literário para nós e a seguir emitem um recibo sem ser de criação literária, porque nem sonham que se emitiram um recibo para criação literária não são taxados a 50% de IRF. Há uma série de informações erradas, desconhecimento, receio, não dominam as linguagens técnicas, vão pedir informações, são mal informados. É um setor super frágil, mal pago e que ainda por cima sofre daquele preconceito terrível que é, a maior parte das pessoas que trabalham neste setor gostam muito do que fazem, gostam mesmo muito do que fazem. Isso é terrível, porque muitas vezes dizem-nos, mas vocês gostam muito, então quase nem preciso vos pagar, vocês gostam. Sim. E isto que dito assim, de forma caricaturada, claro que é ridículo, no dia-a-dia sente-se, quer dizer, não passa pela cabeça de ninguém pedir um orçamento ou pedir um projeto a um arquiteto e não lhe pagar. Não passa pela cabeça de ninguém, mas isto acontece diariamente com designers, ilustradores, escritores, poetas, atores, isto acontece diariamente, não é? E, portanto, há esta ideia de que se todos nós dominamos a ferramenta, por exemplo, como é o caso da língua, se dominamos a ferramenta, ou pelo menos a matéria-prima, é porque todos somos capazes de fazer aquilo. Pois, também não é uma coisa que está destinada só a uns eleitos, mas também não é bem assim, não é? Portanto, são anos e anos de treino, de formação, de sensibilidade, de talento, de conhecimento, que estão ali
e que, na verdade, aos quais se aplica depois uma forma de valorização estranhíssima. Mas acho também que estes momentos como a pandemia servem para nós refletirmos qual é o valor que atribuímos às coisas. Sobretudo, qual é o valor que nós atribuímos ao nosso tempo e ao tempo dos outros, que deve ser das coisas mais importantes que nós temos, que é o tempo. O tempo que nós dedicamos a alguém, a algum projeto, a alguma coisa. Isso é fantástico. Se nos habituássemos a pensar assim, se calhar isto era mais fácil. Sim. Você, no seu dia a dia, como que você divide o seu tempo para a sua criação e para cuidar das questões dos bairros dos livros? E eu estou percebendo que também temos aí uma missão de ajudar a emancipar o coletivo que trabalha em volta, né, de você, né? Sempre. No Bairro dos Livros nós temos sempre essa preocupação. Estamos sempre a falar com as pessoas sobre os contratos, sobre os... Então, mas estás inscrito na Segurança Social, mas não estás, mas e porquê? Mas e o que é que vamos fazer para ajudar? Então, mas vamos escrever um contrato. Os artistas têm medo, a gente põe-nos um contrato à frente, dizemos, eu nunca assinei um contrato. Como nunca assinaste um contrato? Trabalhas há 20 anos, nunca assinaste um contrato? Não quero assinar, não sei. E portanto, nós temos esta missão, é verdade, também porque, no nosso caso específico, tanto a Catarina como eu, fizemos esse caminho de vir do lado artístico, não é? Vir das artes, vir do lado da criação e de repente montar uma empresa e aprender da pior maneira possível, sublinho, da pior maneira possível, todas as lições do muito pouco que hoje sabemos. Foi sempre da pior maneira, portanto, sentimos que esta é também a nossa maneira de estar e por isso é que também temos uma cooperativa. Nós acreditamos que temos que deixar o mundo um bocadinho melhor do que ele estava quando cá chegamos. E, portanto, essa também é a nossa missão, é a nossa maneira de estar. Se nós pudermos contribuir, contribuímos, não podemos não contribuir. E, às vezes, essa contribuição é isso, é esse espírito de... Agora, como é que se gera o tempo? Não gera. Não gera. Estamos sempre em perda, não é? Sempre a tentar encontrar um equilíbrio que não existe, portanto, em permanente desequilíbrio. É um bocadinho como a maternidade. A gente quer ser melhor, quer fazer o melhor, quer fazer tudo bem, está sempre a refletir se está a fazer a coisa certa, se não está, e na verdade, provavelmente não está a fazer a coisa certa, mas nem que vá para ali, nem que vá para ali, portanto, temos uma vantagem, trabalhamos muito com mulheres, é uma decisão que nós tomamos há algum tempo e é uma coisa que vamos tentando, trabalhamos com toda a gente naturalmente, tentamos sempre que possível contratar mulheres porque sabemos que são aquelas que mais dificilmente são contratadas. Também percebemos, sobretudo com o nosso próprio crescimento, que sermos mães e estarmos numa posição em que temos que gerir a vida de outras pessoas e a casa e o trabalho e como isto tudo se mistura, ainda por cima quando o trabalho é tão intenso, tão criativo e que exige tanto esforço e tanto empenho, percebemos que desse ponto de vista as mulheres são, aquela coisa do multitasking é muito útil. Eu já escrevi sobre isso, esta ideia de que eu tinha um escritório em casa e o escritório passou a ser o escritório passou a ser o quarto de bebê e portanto eu passei a ir descascar poemas para a cozinha, isso aconteceu. Isso aconteceu. E não é invulgar, nós estamos num ensaio e temos que trazer uma criança connosco, mas tudo se faz. E outra coisa que é bastante difícil de admitir, mas que é verdade, estas coisas tornam-nos melhores, tornam-nos mais produtivos. Eu costumo dizer que escrevo a metro, e falo a metro e escrevo a metro. Portanto, o meu pai diz, metes moeda e eu falo. E é um bocado aquela coisa de não nos podemos dar ao luxo, e não somos só nós, outras pessoas na mesma situação, de esperar que venha a inspiração para escrever quantos caracteres. E não é por isso que
sai menos bem, ou que sai... É diferente, mas o facto de eu poder criar diariamente com uma equipa espetacular, super companheira e em coletivo, a pensar, epá, e se fizéssemos isto, e se não sei o quê, e vem o outro e diz, e fazíamos isto, e fazíamos aquilo, epá, de repente, numa hora, esboçamos um projeto que vamos depois concretizar daí uns meses e que tem uma componente de performance e que tem uma componente de teatro e que vai buscar a literatura e eu vou buscar aquele ilustrador que eu sei que vai fazer aquela animação para o cenário e de repente tudo se constrói. E claro que se fosse no outro dia, com mais tempo, era melhor, era diferente, não era melhor, eu não sei se era melhor, não tenho certeza se era melhor. Se depois disto me sobra tempo para escrever aquilo que eu escrevo sem ser impelida pelo trabalho ou pelo deadline ou pelo... Epá, não me aflige muito, já me afligiu. Houve uma altura que eu dizia, os meus companheiros, não é, aqueles que começaram a publicar quando eu comecei e com quem eu publicava em algumas revistas, estavam permanentemente, diziam, pá, tu já não publicas há muito tempo, e eu própria dizia, pá, eu vou desaparecer porque eu trabalho como coletivo, portanto, mas não é verdade, isso não é verdade, e eu crio todos os dias, eu tenho um trabalho que é um privilégio, todos os dias eu escrevo, todos os dias eu crio, todos os dias eu concretizo. A Capicua tem um poema assim, não é? Tem uma música assim, que é em cima de uma música da Elis Regina, que ela diz com as mãos, eu quero construir casas com as pedras que carrego com as mãos, que uso para escrever. É um bocado isto, esta ideia da possibilidade de concretizar as coisas. Eu sinto-me feliz assim, portanto não me faz falta. Quando me pedem poemas, eu escrevo. Quando os amigos me encomendam poemas, eu escrevo. Às vezes eu própria sinto que tenho que escrever e escrevo, mas outras vezes não, estou a fazer outras coisas e estou a criar na mesma. Deixo a minha marca na mesma, expresso-me na mesma. Eu sei que isto não é muito consensual o que eu estou a dizer, mas é mesmo verdade. E nascer e crescer no Porto influenciou de que maneira a sua escrita e a sua relação com os livros? De frente para o coração de Dom Pedro, que era para não haver dúvidas. O Porto é a minha cidade. O Porto é a minha casa. O Porto... Eu de facto, Agostinho, há muitas frases fantásticas, há uma antologia muito bonita que as Quasi fizeram há muitos anos sobre poetas do Porto. Nós fizemos um guia literário do Porto e fizemos tours literárias também pela cidade, com montes de gente atrás. O Bairro dos Livros nasceu no Porto, eu nasci no Porto, as minhas colegas nasceram no Porto, eu vivo no Porto, trabalho na Baixa do Porto. O Porto é mais do que a minha casa, é personagem das minhas histórias, é paisagem, e é tudo, é aquele Porto sujo, e é o Porto agora turístico, é o Porto invadido pelos turistas que vêm escrever os nomes na Ponte Dom Luís. Vocês já viram isso? Eles vão lá com chaves e vão riscar na ponte de ferro, na parte de ferro da Ponte Dom Luís, os nomes, e eles vêm riscar coisas nas nossas pontes, e portanto isso é coisa mais bárbara para um português, é vê-los a riscar os nomes, quer é nas árvores, é nas nossas pontes. Mas as cidades também são tudo isto, e lá está, é ir à literatura e à poesia e perceber que isto já aconteceu antes e faz parte, isso sossega-nos, isso ajuda-nos, mas eu se pudesse não saía do Porto, nunca. Quer dizer, claro que ia viajar, eu adoro viajar, mas não, se eu puder fico aqui, o Porto é a minha cidade. E da rica e interessantíssima história literária do Porto, que você, inclusive, com suas colegas, mapearam muito bem no mapa do bairro, e tem outros projetos lindíssimos para outras cidades. Assim, das interessantíssimas histórias literárias do Porto, partilha uma conosco, uma dessas saborosas que você foi descobrindo por esse mapeamento. Olha, tens tudo, até tens
Queres pancadaria? Queres sangue? Tens ali aqui em Arca d'Água. Em Arca d'Água tens um duelo conhecidíssimo por razões literárias. Hein? Acho que ainda foi por causa do Feliciano de Castilho, se não estou em erro. Entre o... Quem é que foi? Foi o Ramalho e o Antero? Quem foi? Houve alguém que andou aí a espadachim verdadeiro em Arca d'Água. Mas eu acho que assim, a coisa mais... assim, é um bocado... Eu acho que não é uma coisa muito desconhecida, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando fazemos as tours literárias, é quando nos estamos a aproximar, por exemplo, da Torre dos Clérigos, e eu leio o poema A Metamorfose do Sena. Eu não sei se vocês sabem, mas esse poema é escrito para a Torre dos Clérigos. É sobre a Torre dos Clérigos. Quase ninguém sabe. Então, quando se olha para a Torre dos Clérigos é uma coisa. Quando se lê Metamorfose é outra. Quando se lê Metamorfose em frente à Torre dos Clérigos, aquilo cria um impacto, a malta chora. Até eu fico com... sabem aquela coisa de sentir aquilo... A gente não sabe se vê por cima da camisola o coração a bater, de tão forte que é esse impacto. Quando ele diz, para a minha alma eu queria uma torre como esta. Alta, tão alta. Aí a gente olha para os clérigos, claro que isto é sobre os clérigos, mas nós não sabíamos. Ou o poema do Egito Gonçalves sobre os leões, que é ali em frente à reitoria, aquilo que é hoje a reitoria, não é? E nós vemos, jorravam água, todo o dia jorravam água os leões, e nós olhamos para os leões e lemos aquilo, e ele diz, o Camilo parece que se vê ali da janela, referindo-se à cadeia da relação, está tudo lá. E acho que não é por acaso que os escritores têm essa relação com a cidade. O Porto é um sítio muito, muito especial. É um sítio difícil, às vezes, para viver e para conduzir. Mas ao mesmo tempo é um sítio que acarinha as pessoas e que as deixa ser livres, mais livres do que noutros sítios. Não sei muito bem porquê, mas sim, aqui no Porto as pessoas sentem-se mais livres na sua maneira de ser. E acho que o Porto tem ficado cada vez mais cosmopolita, também fruto de algum turismo, que não é todo mau, mais recuperado. E nós temos um escritório com uma vista maravilhosa para as virtudes, portanto somos os primeiros a ver o nevoeiro. Chega, a gente pode ligar para o resto dos sítios da cidade e dizer, bem, o nevoeiro, já estamos, não é? Temos aquela vista sobre o rio, maravilhosa. Como não gostar do Porto, não é? Pois. E o que você sente ao pensar no coração do rei? Não sei, mas sabe uma coisa que me impressionou muito quando era miúda, perceber que está ali, e depois quando fiquei um bocadinho mais crescida e percebi que estava mesmo ali, portanto, está dentro de um frasquinho, não sei se sabem, mas está dentro de vários frasquinhos, naturalmente, não é? E acho que só abriram aquilo algumas vezes, e se não estou em erro, a chave está na mesa do Sr. Presidente da Câmara. Portanto, é esta relação que a cidade tem com aquilo. Há lá coisa mais bonita do que dizer, o meu corpo vai para... Ok, mas o meu coração é desta cidade. De facto é isso, o Porto inspira ódios e amores, e não se entende de outra maneira. E todas as histórias sobre o Porto já foram contadas em livros? Não. Para isso temos o Germano, que fez 90 anos e que ainda está aí a percorrer as ruas todas para contar o Germano é o verdadeiro herói da história do Porto, e é uma pessoa com quem a gente aprende mesmo muito. Se o Germano escrevesse tudo aquilo que ele sabe, eu não sei, era pôr-lhe um gravador à frente e deixá-lo falar. Mas ainda há muita história por contar, e sobretudo o Porto é uma cidade que nunca morre. O Porto está sempre vivo e está sempre a receber gente, porque há muita gente que está no Porto e que não é do Porto, mas na verdade no Porto somos 200 mil pessoas, talvez. Na verdade o Porto tem milhões de pessoas a circular diariamente, mas no Porto vivem 200 mil pessoas. É muito pouca coisa. É a segunda cidade do país e mora cá pouca gente. Mas o Porto renova-se sempre, não é? Porque acolhe gente de todo lado. Hoje o Porto é uma cidade muito internacional, temos os estudantes de Erasmus, temos investigadores,
estudantes de todo lado, e isso é bom porque isso traz uma... Aliás, temos uma comunidade brasileira no Porto muito forte, muito grande, para a qual ainda não se deu muita atenção, curiosamente, mesmo no meio literário e artístico, começa agora a aparecer algum interesse. Há um conjunto muito interessante de mulheres, não é só no Porto, mas em Braga também, aqui nesta zona norte, tu deves conhecer bem, que tem, porque nos temos cruzado também, não é? Em festivais e coisas, e são mulheres que estão ligadas de alguma maneira à academia e que estão a produzir a poesia, sobretudo, nova, tem coisas para dizer. E é gente muito boa. E é curioso que a cidade aceitou-as, eu acho que elas hoje já são mais portuenses, muitas delas, do que alguns portuenses, mas apesar de tudo ainda não estamos a refletir muito, enquanto sociedade, sobre o que isso significa e que mudanças é que é preciso fazer, não é? Se calhar está na altura de pensarmos também nessa comunidade e em como integrar, não é? Que nós vamos hoje às escolas e vemos que 1/3 das turmas são de crianças que ou nasceram no Brasil ou já nasceram cá, mas que os pais são brasileiros. Isso é relevante, não é? Temos que, ok, como é que integramos isto, não é? Como é que passamos desta coisa tacanha e burra, a falta de melhor palavra, é burra mesmo, de dizer, pois, porque eles falam, como é que era? Eles falam brasileiro, falam português do Brasil. Mas eles não falam direito. Falam português do Brasil, não estou a perceber qual é o... Digo, outra maneira de falar, temos que ser menos burros com a forma como lidamos com o outro. Sim, só para que fique bem claro, a nossa ligação é de coração, porque o seu rei foi o nosso primeiro imperador, né? Não, afinal de contas, estamos consanguineamente ligados. É verdade. Há pouco tempo a Manuela Bezerra dizia, publicou um texto fantástico ali pelo meio, ela dizia, língua de Camões que se cuide, que venha, tipo, não é? Esta ideia da língua, vamos cristalizá-la, senão é para garantir que ela morre, só se for, não é? Porque ninguém é dono dessa língua mais, ela é língua de, né, se for pensar, ela é língua de muitos milhões de pessoas, né? Não é graças aos portugueses, isso garantidamente, esses milhões todos, porque nós não existimos, não é? Nós somos muito poucos. E, portanto, está na altura de abraçarmos isso. E há, por exemplo, a Fresca, a editora, a chancela editorial, por exemplo, da Poetria, tem publicado jovens mulheres que escrevem poesia e outros, e, portanto, isso está a aparecer, e acho curioso que os jornais e que as revistas ainda não têm, inclusive as do setor cultural, ainda não tenham percebido que há aqui uma mudança a acontecer, mas pronto, é mesmo assim, não é? É assim que... Que bom que você está atento, porque eu acho que é enriquecedor para todos os lados e como eu muitas vezes digo também, o Brasil está abertíssimo para ler os portugueses. Eu tenho publicado alguns autores portugueses no Brasil e nós somos muito curiosos e nós somos 220 milhões abertos a lê-los, a conhecê-los. Não há nenhuma barreira que nos impeça de estarmos mais próximos, né? É isso. Só temos que vencer alguns preconceitos que nós temos e a primeira pergunta a fazer é perguntar de onde é que eles vêm, não é? De onde é que eles vêm? E a arte é uma maneira excelente de desfazer esses preconceitos. Sim, sim. Podemos ouvi-la mais uma vez, ler seu poema? Sim. Eu vou ler aqui um antigo. Já não leio este há muito tempo, mas é um poema que dá um mote para o meu último livro de poesia que foi publicado, que era o Nunca ao Mar. Já não existe em lado nenhum. Afinal, você tem 3 títulos já, né? Tenho, e eu devia publicar agora, mas eu ando sempre a adiar. Tenho o Intercidades, tenho este,
e tenho plasticidades que me disseram recentemente que encontraram na Vendôma. Portanto, Muito bem. Não é para qualquer um. Muito bem. E eu perguntei, compraste? Não comprou. Portanto, eu tenho amigos assim. E, portanto, vou ler um poema do Nunca o Mar que dá o mote a este livro, que é um livro de amor, e que se chama Poema Ilha. Pode ser? Se estiver a ser muito longo, podem me dizer. Interrompam-me, façam um sinal, que assim... Aliás, este livro é dedicado ao Miguel, que é a ilha, casa, laranjeira, sorriso e o mar perfeito. Poema Ilha. Nunca o mar, Fiamma, foi tanto cidade que se cruzassem à tua porta nossos barcos. Nunca o mar, mas antes a maré, tão perto de ser outra, o mundo quadrado de inavegável. Depois o amor vir dar à costa e contagiar o teu corpo de ilha como um bocejo. A imagem extraordinária que és tu. Nunca o mar, Fiamma. Ao largar o ferro, rasgar o vento e abraçar o rio, haveria um Deus nas linhas apertadas, ligolinhas em voo rasante sobre a água, a promessa de estar ancorada em ti. Comprido que esse rio fosse, aqui entre os outros, tudo agora sente a tua falta. Voltam-se ondas sobre os teus olhos, a tua voz faz rebentar os ossos e sobra um eco, vibrando no colo, da promessa que fui eu, Fiamma. Nem tanto ao mar nossos barcos, que são um segredo como se fossem medo, e nós tão pouco neles, que deles não fizemos morada. Nem tanto à terra teu coração às arrecuas. Não mais escrever o barco, Fiamma, que esse teu mar de pássaro não serve para voar. Fica-te pelo corpo de ilha, empurrando costa, batendo a cidade, falando em gaguejos de luz aos navegantes, o teu farol biográfico, urgente, intencional. Nunca o mar, Fiamma. Antes água de onde virem chover meus sonhos. Antes o mar avistado ser pouco para a minha sede e no meu peito de chegar arder a quina da onda de partida. E a chuva cair neste ângulo tão perfeito em que ouço soprar um outro vento continental. Muito belo. Olha, eu já tenho duas perguntas aqui da nossa audiência. Vou apresentar as duas para você aqui. Ó. Uma é da Luciana, que pergunta assim: o amor é o seu principal tema? E uma outra da Natália, que tem a ver um pouco com isso. Seus versos dialogam com os ideais feministas? Então, eu por acaso acho que as duas perguntas nada têm a ver uma com a outra. Vou já explicar porquê. Se o amor é o meu tema, é um dos meus temas principais de escrita, não. O amor é um dos temas principais do meu trabalho, sim. Não é. Eu tenho uma obsessão nos textos que crio e nos livros que procuro ler e na reflexão que procuro fazer. Eu vou sempre ter ao mesmo sítio. Não são as coisas que me levam ao mesmo sítio, sou eu, não é? Portanto, o que está em comum sou eu. O meu cérebro está programado para procurar resposta para uma pergunta. E é engraçado que nós dizem que todos os poetas passam a vida toda a escrever, e todos os escritores escrevem toda a vida a mesma coisa, não é? De maneiras diferentes, porque escrevem sobre a mesma coisa. Não sei se será exatamente assim. Eu julgo que algum dia me vou libertar desta ideia que eu procuro, mas eu escrevo muito sobre a minha infância. Escrevo muito também por causa da minha história pessoal, escrevo muito sobre a minha infância, escrevo sobre essa impossibilidade de regresso a um lugar de origem, que é um bocado literatura de exílio sem o ser. Mas é um bocado isso, é sobre isso que eu escrevo. Quando eu escrevo, eu regresso quase sempre, escrevo eu sobre o que escrever, à casa da minha infância. O ser mulher, a maternidade,
os desafios que esta sociedade, que é eminentemente patriarcal, se nos impõe, só aumentam esse foco, porque eu, antes de mais, mas sou enquanto mulher, e sou enquanto criadora, sou enquanto mãe, e acho que hoje vivemos num mundo um bocadinho melhor do que ele já foi. Acho que no futuro viveremos num mundo 1000 vezes melhor, não tenho dúvidas nenhuma. Também sei que aquilo que eu não fizer, vou deixar para a minha filha fazer. Vou deixar para ela resolver. E eu não quero. Eu já sei que não vou poder resolver tudo, mas eu quero tentar resolver o máximo possível, porque o que eu deixar para resolver, o que eu deixar passar, de cada vez que eu estiver numa fila para comprar um bilhete para qualquer coisa, e ouvir uma boca machista, e eu não disser nada, eu primeiro vou estar a perder uma oportunidade de educar pelo exemplo, que é uma coisa que a maternidade também me trouxe. Não é? A gente deixa de poder atravessar na passadeira no vermelho, porque há alguém que está a ver e está a aprender mais com o exemplo do que com qualquer outra coisa que se diga, inclusivamente com os nossos erros, muito com os nossos erros também. E depois eu vou deixar passar alguma coisa e vou deixar para ter que ser ela um dia a resolver. E recentemente isso tem sido um tema de muita discussão, mesmo dentro do Bairro dos Livros, mesmo com outras colegas, com outras mulheres. Portanto, sim. Isso é uma preocupação. O mundo tem que mudar, o mundo está a mudar, o mundo não vai mudar mais depressa, por muito que nós quiséssemos. Também temos que dar tempo ao mundo para se mudar, para acomodar tudo aquilo que nós lhe estamos a exigir. Mas se isto fosse fácil, não era para heróis. Não sei se responde à pergunta. Não. Olha, eu acho que você deixou-nos com indagações muito positivas com a sua resposta. Ainda bem. Mas eu não tenho grandes respostas para isto, na verdade. Mas eu agradeço. Eu, inclusive, quero aproveitar esse momento, já preparar para você, pedir para você para preparar um poema aí para finalizar para nós. Combinado. Perguntar se o Crisóstomo, se a Sônia, essas outras pessoas que estão aqui conectadas querem colocar uma pergunta no Zoom. Eu sei que tem muita gente nos acompanhando pelo Facebook. Então, antes de finalizar, se alguém quiser, se manifeste. Eu aproveito para agradecer mais uma vez à Cristina, ao Centro Cultural, ao Instituto Politécnico de Coimbra pela oportunidade de enriquecer-nos nessa conversa, nesse projeto. Agradecer você, Minês, foi maravilhosa a nossa conversa, o encontro para deixar-nos com vontade de conhecê-la mais, sabe? De conhecer sua poesia, conhecer suas ideias, participar dos seus projetos. Muito obrigado. Muito obrigada, eu. Muito obrigada. Está a ser fantástico. Cristina, então, se você... Vamos acabar então com o poema da Minês, não é? Sim. Pronto. Então, sim, ainda para mais com a voz bonita que a Minês tem. Portanto, eu vou falar primeiro, que é para depois deixar a voz da Minês, a sonoridade da voz da Minês invadir-nos a mente e o coração. Gostei muito desta conversa, acho que foi uma conversa não só de uma escritora, de uma poeta, de uma empreendedora, mas de uma mulher que olha para o mundo e quer intervir no mundo de uma forma muito positiva, olhando para aqueles que estão à sua volta. Há poucas pessoas assim hoje em dia. Mas era bom que seguissem o exemplo da Minês e que fizéssemos todos um pouquinho, porque eu concordo com a Minês, se todos fizermos um bocadinho naquilo que está à nossa volta, o mundo será melhor de certeza um dia.
Inês, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceito conversar connosco. Obrigada mais uma vez, Wagner, pela excelente mediação que fez. Obrigada a quem esteve connosco no Zoom e no Facebook. E antes de deixar a palavra à Inês para terminarmos com um poema dela, queria só lembrar que estaremos cá na segunda quinta-feira de janeiro, com outra pessoa, também com certeza, para termos uma boa conversa. Obrigada, Inês. Feliz Natal para todos. Aproveito para vos desejar um Feliz Natal e que o próximo ano seja bem melhor que este. Nós dizemos sempre a mesma coisa. Aqui há tempos dizia-me a minha filha, eu antes de entrar em 22, eu gostava de ver o trailer, para ver se a coisa é melhor. Mas mesmo sem ver o trailer, eu espero, sinceramente, que o próximo ano seja melhor, com mais liberdade, para fazermos aquilo que achamos que devemos fazer numa perspectiva de intervenção no mundo. Inês, obrigada. Ficamos consigo. Muito obrigada. Saúde. Vamos ler Inês Castanheira. Foi um privilégio. É só para terminar, só queria dizer uma coisa, é que há um bocado as coisas que a gente faz com amor, que é essa coisa que parece assim meio pirosa, não é? Não, mas é verdade, as coisas que a gente faz, eu acho que na minha idade também já posso fazer essas coisas. Calma, pessoa, não. Eu acho que essas coisas têm um efeito espetacular, que é contagiante. A alegria é contagiante. E, portanto, quando andamos por ela já não estamos sozinhos. Isso é fantástico. Então, só para gravar, não vou ler um poema. Vou ler vou ler um texto que Sim. há uns tempos. Este texto foi escrito antes da pandemia. Espera aí, então me perdoe, desculpe. Fale desse livro brevemente para nós. Não, portanto, isto é A Morte do Artista e esta é a quarta, eu acho que a malta não se vai zangar se eu ler, mas é a quarta edição da Morte do Artista, que é uma revista temática. Este número é dedicado à Adriana Calcanhoto e tem textos fantásticos e não só, tem contribuições de várias áreas e vale mesmo a pena comprar a revista. Eu acho que ela praticamente só é vendida em lançamentos, mas também está no site online. Olha, eu vou fazer publicidade, hein? Sim, lá. A Morte do Artista, e é mesmo um projeto muito bonito. E tenho aqui um texto, eu não sei se ela é muito grande. É muito grande? Calhar é. Não? Dá para ver, dá para ver. Também se precisarem cortar o meu fio, eu não levo a mal. Muito obrigada, mais uma vez por tudo. Um Feliz Natal. O próximo ano vai ser melhor. Tenho a certeza absoluta. Muito obrigada, foi espetacular estar aqui. Não custou nada, eu estava cheio de medo. Não custou nada. Obrigado. Muito bom, obrigada. Nós somos boas pessoas. Para responder eu não me lembro do nome de alguém que falou sobre o feminismo e sobre se a escrita era... Foi a Natália. A Natália, exatamente. E este texto chama-se Couve o Coração, ou o Autorretrato em Roseta, com Vivian Maier ao fundo. Ela escreve a flor, depois aguarda que lhe murchem as pétalas uma e outra vez. Executa o milagre do poema, juntando tinta ao interior da mão já amarelecido, reencontrando a cada dia a solidez da caneta com que fluem as palavras. Os seus poetas assistem do alto das prateleiras. Ela cega o verso, como quem apara a couve farta e útil. A faca reaproveita tudo o que representa no desalinho ponderado da mesa e da língua. Faz da tábua enfarinhada um ensaio sobre a escrita. Ela afasta personagens como quem sacode o pó invisível do sol sobre os lençóis. Num gesto decidido, deixa passar intocadas as suas vidas sinuosas, os seus cotidianos episódicos. Observa-lhes a banalidade da fresca cozinha. Escrever é como saber instintivamente onde colocar cada pé para subir a árvore. Ela mede a mistura caseira com a alma, desprezando os instrumentos de contenção, e encadeia as palavras em pequenos doces. Mantém a métrica na lâmina. É uma domadora de palavras perante a plateia viva. As mãos vão enrugando tão devagar que a acumulada tensão dos vincos é quase imperceptível aos olhos mais habituados aos seus movimentos. E, no entanto, por vezes,
O tempo passado surpreende-nos entre sorrisos. Se nos conhecêssemos hoje, o que na pele resultou de todos esses anos não seria uma novidade feita de linhas a acomodar na superfície lisa dos dias. Sei cada vez mais e cada vez menos sobre ela, e muito embora não deseje deixá-la partir, encontro conforto na ideia de que a visitarei sempre no seu esboço inicial, desafiando a gravidade. Os campos não são assunto do poema, ainda que todos lhes plantem árvores. As formas que encontramos para existir antes e depois da realidade do corpo, o espaço inexato que este nunca chega a ocupar totalmente na duração dos campos, também não são assunto dos homens. Aos homens pouco interessa o coração da couve. Cumpre-lhes aventar as folhas grossas e banais que compõem a roseta infinita da sua intimidade. É delas, esta terra macia, sem que ela lhes pertença. Debaixo da areia, onde há mais areia ainda, aguardam-nos as sementes, dissolvendo as fronteiras do mundo. Muito se perde quando se reencontra os mortos, mas sustenta-se a memória nos grãos de que é feita a nossa raiz. E se é por ela, e não por nós, que os mortos regressam, escrevê-los parece ser tanto uma razão de memória como de vida. Ela deixa murchar todas as flores. As flores não sobrevivem à punição divina. Existem na sua intraduzível experiência de ser doméstico, não domesticado. Liberta de beleza, mas nítida na sua identidade, a silhueta da flor reverbera na janela dos tempos de uma pequena cozinha de palavras e sol. Quando se deixa cair na paisagem, esse corpo quase perfeito que ela oferece ao cereal ondulante não responde a pergunta alguma. Ele é a pergunta. Por isso, é sempre sobre ela que eu escrevo. E é o seu autorretrato que eu encontro ao fundo dos instantâneos que tirarei de mim própria. O espelho erguido em movimento, o sorriso presente de Vivian Maier na superfície dos dias. Longe do ponto de foco, mas dominando toda a imagem no milagre do poema, como quem regressa à terra, pondo na mesa terra e língua. Obrigada.